Paz seja convosco, louvado seja o nosso Deus. Queridos, nós estamos numa campanha a nível nacional pela Igreja do Evangelho Quadrangular, fazendo 21 dias de jejum da vitória pelo Brasil, iniciando hoje. Então eu te convido, a você que acompanha o nosso devocional, se quiser entrar conosco nessa visão de reino, porque o jejum, ele libera da parte de Deus bênçãos, porque nós mortificamos a carne, ficamos mais sensíveis à palavra do Senhor, e a oração, ela abre os nossos olhos espirituais. A palavra do Senhor que nós vamos ler hoje, meditar, está em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 10, que é a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Porque estamos falando hoje acerca da tentação de Jesus, porque Jesus nos advertiu lá em Lucas 22:40 para que nós venhamos orar para não cair em tentação, porque o mal muitas vezes vem disfarçado de algo bom. Por isso que também em 1 Tessalonicenses 5:22 Paulo nos diz que a palavra nos ensina a fugir de toda aparência do mal. E por que Jesus venceu no deserto? Porque ele era Deus, ele era filho de Deus. Jesus venceu porque ele não se deixou seduzir pelas ofertas apresentadas por Satanás, porque Jesus estava ali no deserto em oração e em jejum. E isso nos mostra que quando nós estamos espiritualmente com os nossos olhos abertos, fortalecidos, tudo que vem para tentar nos enganar não consegue. Então nós precisamos, em primeiro lugar, vigiar para não sermos seduzidos pelo quê? Pelo mal. E hoje o inimigo continua lançando dúvida, colocando suas iscas para nos pegar. A primeira coisa que Satanás fez com Jesus, lá na tentação do deserto, foi atacar a identidade de Jesus, que se ele realmente era filho de Deus. Ele colocou a dúvida, mas antes, lá no batismo, Deus já tinha confirmado para Jesus: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então muitas vezes o inimigo vai tentar nos desviar do propósito. Aqui Satanás queria tirar Jesus do propósito da cruz. Então muitas vezes o diabo quer que a gente saia do caminho daquilo que Deus planejou para nós. Então, se nós somos filhos de Deus, nós sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então que nós possamos verdadeiramente estar sempre firmes, olhando para o alvo, para não cairmos na tentação. E Satanás também, ele tentou fazer com que Jesus tivesse ali o seu poder, que ele sabia que Jesus tinha poder, para que ele fizesse um milagre de transformar pedras em pães para se satisfazer fisicamente. Muitas vezes nós estamos nos alimentando de algo que parece bom, mas que não é. Muitas pessoas têm transformado pedras em pães, porque Satanás tem dado a oferta. Mas
O único pão que verdadeiramente nos sacia e que traz a verdadeira felicidade é Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. E Satanás também fez algo com Jesus ali no deserto. Ele tentou fazer com que Jesus confiasse em si mesmo somente, tivesse no sentido mais fácil de entender, que Jesus ele fosse autossuficiente. E é por isso que Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Por quê? Porque ele queria que Satanás queria que Jesus o adorasse, e ele jamais faria isso. E muitas vezes Satanás está tentando roubar a nossa adoração. A oração vai fazer com que nós possamos entender que ou servimos a Deus ou ao diabo. Nós não podemos ficar em cima do muro, nós não podemos servir dois senhores. E por último, o jejum, a oração vai nos tornar o quê? Pessoas prudentes. Tanto é que no final Jesus declarou: não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas pessoas hoje decidem trilhar o seu próprio caminho? Quantas pessoas hoje têm se afastado do que é o correto? Porque Satanás ele coloca a isca do que é mais fácil e as pessoas preferem isso. E quando essas pessoas começam a sofrer prejuízo, quando essas pessoas começam a se decepcionar, quantas delas não colocam a culpa em Deus? Mas Provérbios 22:3 diz: o prudente vê o mal e passa longe, mas o insensato passa adiante e sofre pena. Que nós possamos lembrar que Deus está no comando, Deus está no controle e que nós temos que fazer a nossa parte. Que nós precisamos, assim como Jesus, nos sujeitarmos a Deus em oração para resistir o mal. E quando nós estamos resistindo o mal, o poder de Deus vem sobre nós e Satanás ele foge, porque ele não suporta ver uma pessoa que está firme na rocha com Jesus. Que nós possamos nos fortalecer nesses 21 dias através desse jejum e de oração e que na nossa vida aconteça o que está no Salmo 124:8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque Jesus é o nosso referencial. Deus, nós te glorificamos pela obra realizada em Jesus, por todos os seus ensinamentos e o exemplo que ele deixou, a qual os discípulos escreveram. Ó Pai, nós pedimos na tua santa graça, na tua misericórdia, nesse primeiro dia da campanha, nós oramos, Senhor, pela nação. Nós oramos, Senhor, que venha o teu socorro sobre o Brasil, porque nós cremos o que nós lemos aqui, Senhor. Nós cremos verdadeiramente que o nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e a terra, porque és tu, ó Pai, que sustenta tudo e todas as coisas. Meu Deus, em nome de Jesus, olha para a nossa nação e juntos nossa fé, que estamos clamando, estamos buscando, todos, meu Deus, pedindo a tua intervenção sobrenatural e que humanamente também nós possamos fazer a nossa parte, que haja uma conscientização por parte da nação, que essa doença pode acabar, mas é preciso ter uma conscientização, Senhor, dos hábitos, é preciso ter uma conscientização da limpeza, de se resguardar. Quantas pessoas ainda não entenderam isso? Quantas pessoas estão em aglomeração? Por isso nós pedimos a conscientização sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Pedimos pela economia deste país, meu Deus, um país tão grande, tão rico, que não precisaria estar passando por essa situação, está assim, meu Deus, tão desolado esse momento, Senhor, no qual tem pessoas, vidas e vidas e vidas passando fome. Meu Deus, ajuda-nos para que nós possamos, em Teu nome, através de uma só fé, todos orando, vermos, Senhor, a diferença. Por isso nós consagramos a Ti, Senhor, esse primeiro dia, as pessoas que estarão conosco nessa visão, entrando, Senhor, no jejum, para que verdadeiramente, meu Pai, venha Tuas respostas, para que venha solução, para que venha cura, para que venha, Senhor, o melhor para o nosso país. A Tua palavra diz que nós devemos orar, que nós devemos interceder uns pelos outros, e nós cremos na restauração do nosso país.
porque o Senhor nos ama, o Senhor ama o pecador, aborrece o pecado, mas é por isso que nós pedimos que venha a tua conscientização, Senhor, sobre os cidadãos, os nossos deveres, meu Deus, civis, que possamos cumprir, que venha também a conscientização sobre os políticos, ó Deus, que quantos estão ganhando, quantos estão lucrando em cima dessa pandemia, mas nós sabemos que Tu és o Deus que não aceita, nós sabemos que Tu és o Deus que não concorda com a balança enganosa. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, sare a nossa nação. Para isso nós temos que clamar pelo arrependimento, pela confissão do pecado, para que venha a cura sobre nós. Abençoa o nosso país, abençoa as famílias, abençoa todos que estão, Senhor, ouvindo essa palavra, que o Senhor venha nos livrar de todo mal. Acampa os Teus anjos com espadas desembanhadas e que batem em retirada toda enfermidade, toda seta maligna, e que no Teu poder e na Tua autoridade nós possamos, Senhor, ao final desses 21 dias, contar testemunhos, porque a unidade, a oração, o jejum quebra cadeias e o Senhor se manifesta no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós cremos, ó Deus, na vitória. Amém.